Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A misericórdia de Deus é como o céu, que permanece sempre firme sobre nós. Sob este teto, estamos seguros e seguras, onde quer que nos encontremos. Lutero. Que a graça do Senhor te visite neste dia. Obrigada por sua companhia em mais um programa da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Que neste programa você possa encontrar alguma resposta para a vida, através do hino, da oração ou da palavra. Que o Deus que é verdadeiro Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você. Amém. Convido você para ouvir a mensagem cantada. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. E a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem Hoje é tempo de louvar a Deus, é tempo de orar a Deus. Convido para um momento de oração. Senhor Deus,
todo misericordioso. Através deste programa de rádio, pessoas se conectam contigo. Pessoas param tudo o que estão fazendo para ouvir o que os teus servos e servas preparam para este momento de reflexão. Pessoas são abastecidas em sua fé, em suas dúvidas, em suas preocupações e alegrias. E nós te louvamos por usar este programa de rádio para falar com as pessoas, mas antes mesmo também tu colocas as mensagens nos nossos corações. Eu quero pedir em nome de Jesus que o teu Santo Espírito esteja com quem ouve este programa de rádio, que um anjo de proteção e de luz aproxime-se carinhosamente de quem te busca através deste programa, para que assim sinta o teu amor, o teu acalanto, o teu afago. Que o dia de quem inicia te buscando ou termina o dia te buscando seja repleto de luz e proteção. Em nome de Jesus. Amém. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que o lar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que o lar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Quero fazer um monte de pergunta para você hoje. Como estão as coisas na sua vida? Como você está? Em uma escala de 1 a 10, quanto que vocês estão cansados de ficar em casa? Quanto vocês estão cansados da pandemia, do coronavírus? Tenho mais perguntas. Quanto tempo você ainda aguenta ficar sem sair, sem ir na igreja, sem ter aniversários, sem ter casamentos, sem ter passeios? Quanto tempo você acha que aguenta sem surtar, sem enlouquecer, ou sem enlouquecer quem mora com você? Obviamente, esta pergunta é para quem ainda não surtou, para quem ainda não enlouqueceu, para quem ainda não teve um ataque dentro de casa de tanto ficar lá. O que você tem feito para não enlouquecer nesse tempo de solidão? Como você tem feito para controlar
o incontrolável que é o coronavírus. O que você descobriu sobre você nesse tempo de isolamento? Você já renovou alguma coisa no seu jeito de pensar, no seu jeito de agir, desde que essa pandemia começou? Ou você acha que ainda precisa renovar alguma coisa no seu pensar e no seu agir? Eu estou enchendo você de perguntas, né? Começando o dia enchendo você de perguntas. Mas elas são relevantes e importantes para aquilo que eu quero conversar com você hoje. Sabe por quê? Porque esse tempo chamado coronavírus que a gente está vivendo, pandemia, é um tempo único. É um tempo só nosso. É um tempo que pertence à nossa geração. E queira Deus que a humanidade não precise passar por isso de novo. Assim como o povo de Deus também passou por outros tempos e momentos que foram únicos para aquele povo. Por exemplo, o tempo que o povo de Israel ficou escravo, o tempo que o povo ficou no deserto, foi algo único. Só eles passaram e souberam o que é passar. Pertenceu àquele povo, àquele momento, aquelas pessoas que creram em Deus e estavam com Deus. E como elas demoraram para aprender, para crescer, para amadurecer, para se livrar de velhos hábitos e que certamente, com certeza, teve quem passou pelo Egito, teve quem passou pelo deserto e não aprendeu nada. Continuou exatamente igual. Continuou exatamente a mesma pessoa e algumas até devem ter piorado. E então isso significa que sofreu à toa, que passou o deserto em vão, que foi escravo em vão. Mais algumas perguntas. Essa pandemia está trazendo alguma mudança em você? Ou você, por um acaso, está passando a pandemia em vão? Está passando por solidão em vão? Está passando por isolamento em vão? De alguma forma, isso está te amadurecendo? Isso está te fazendo crescer? Isso está te fazendo refletir? Isso está te fazendo querer melhorar como ser humano? Ou você está exatamente igual a 6 meses atrás e quem sabe até pior? Eu compartilho com vocês e faço esse monte de perguntas porque este tempo de pandemia, esse tempo de solidão, ele, graças a Deus, ele não está sendo em vão comigo. Ele não está sendo em vão para mim. Ele está mexendo comigo. Ele está mexendo com o meu pensar. Ele está mexendo com, principalmente, o meu sentir. Ele está mexendo com a minha fé. E tem sido muito bom, aliás. Porque está me fazendo crescer. Está me fazendo querer sair do isolamento alguém melhor. Alguém melhor para aqueles e aquelas que eu vou poder reencontrar. Alguém melhor para a minha comunidade. Alguém melhor para a minha cidade. Por isso é bom. Eu tenho pena das pessoas que estão passando por todas estas privações que a pandemia trouxe e não conseguiram avançar em nada, não conseguiram refletir, não conseguiram sentir nada diferente, continuam as mesmas. Isso é lamentável. É lamentável. Bem-aventuradas são as pessoas que, de alguma forma, estão se renovando, estão se descobrindo, estão evoluindo,
estão se tornando as suas melhores versões. Bem-aventuradas são as pessoas que estão buscando mais a Deus, estão olhando mais para as suas imperfeições e querendo ser melhor. E eu me alegro quando recebo ligações, quando recebo mensagens de pessoas me dizendo assim: pastor, eu quero melhorar, a gente pode conversar? Você tem algum livro para me indicar? E eu me alegro em poder fazer parte dessa renovação de pessoas que com a pandemia estão descobrindo que podem ser sempre melhores, que existe sempre uma versão melhor, que é a versão de Deus, a versão que Deus sonhou pra gente. Muitos não conseguem ver. Muitos vão se tornar a sua melhor versão para o mundo pós-pandemia. E, infelizmente, outros vão se tornar a sua pior versão. E alguns ainda vão continuar exatamente igual e passaram por tudo isso sem aprender nada. Ou seja, não valeu nada. Foi tudo em vão. Assim como a águia, que depois de um tempo da vida ela precisa de uma renovação para a segunda etapa da sua vida, assim nós também estamos passando por um momento que nos oportuniza, ainda que com dor, ele nos oportuniza nos trabalharmos, nos renovarmos para o que vier depois. Porque isto certamente um dia vai passar. Eu quero partilhar com você o texto bíblico de Isaías, o capítulo 40, os versículos 30 e 31, onde nos traz um exemplo da natureza altamente oportuno para nós neste tempo que vivemos. Assim está escrito. Assim escreve o profeta. Capítulo 40, os versos 30 a 31. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Gente, não é só você que está cansado ou cansada. Os jovens, os velhos, os de meia idade, está todo mundo cansado disso. Está todo mundo perdendo as forças de alguma forma. Está todo mundo tropeçando um no outro, talvez dentro de casa. Mas o que nós não podemos deixar acontecer é perder a confiança, perder a esperança, perder a fé. Isso nós, como pessoas cristãs, não podemos deixar que aconteça. Porque os que confiam no Senhor serão renovados. Os que confiam no Senhor receberão novas forças. Os que confiam no Senhor serão preparados para o que há de vir. Mas isto é bonito de escutar, mas nem sempre é fácil de fazer. E ser renovado nem sempre é um processo romântico e sem dor. E por isto mesmo é que o profeta usa o exemplo da águia, que voa nas alturas, mas para fazê-lo precisa de um processo de renovação. E eu achei muito oportuno trazer, relembrar para aqueles que já conhecem e trazer para aqueles que não conhecem esta história da águia. Assim diz: a águia
é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Ela vive cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos de idade, as suas unhas estão compridas e flexíveis e já não conseguem mais agarrar as presas das quais ela se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva. Suas asas tornam-se pesadas em função da grossura de suas penas. Estão envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou o voo pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia voar é algo bem difícil. Nessa situação, a águia tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um longo processo de renovação que irá durar 150 dias. A gente nessa pandemia também, né? Tem duas opções: se afogar em reclamações ou se renovar. Esse processo consiste, para a águia, em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher em um ninho que esteja próximo a um paredão, um lugar seguro de outros predadores, de onde, para retornar, ela necessita dar um voo firme e pleno. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando-se corajosamente a dor que essa atitude acarreta. E depois de arrancar o bico, pacientemente ela espera o novo nascer, com um novo bico com o qual ela vai arrancar todas as suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar todas as velhas penas. Com muita dor, né? Após 5 meses, a águia estará renascida. Sai para o famoso voo da renovação, certa da vitória de estar preparada para viver então mais uns 30 anos. Muitas vezes em nossas vidas, nós também precisamos nos renovar. Temos que parar, refletir por algum tempo e dar o início de um processo de renovação. Temos que quebrar o nosso bico, arrancar nossas unhas, arrancar as nossas penas, arrancar o que é velho em nós, costumes que não ajudam em nada. Quem sabe, para quem ainda não começou, seria bem importante começar um processo de renovação nesse isolamento, para que quando isso terminar, as pessoas possam te reencontrar e dizer: como você está diferente, como você está melhor. Devemos nos desprender dos preconceitos, dos maus costumes, de tudo aquilo que não é útil ou importante para a gente continuar os nossos voos. Um voo de vitória, somente como nós estamos livres das barreiras dos passados, é que nós vamos aproveitar o que há de vir, um valioso processo de renovação. Destrua o bico do ressentimento, arranque as unhas do medo, retire as velhas penas de suas asas, permitindo o novo fluir. Alce um lindo voo para uma nova fase da sua vida. Não passe por esta pandemia, por esta solidão, por este isolamento em vão. Aprenda, cresça, renova, confie e tenha esperança. Amém. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Assim cantamos.
confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor. As dores vêm e passam, os medos vêm e passam, as tentações também passam, porque confiamos no Senhor. As dores vêm e passam, os medos vêm e passam, as tentações também passam, porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. A Nova Jerusalém é a cidade do meu Rei, meu Jesus, do seu trono reinará. A Nova Jerusalém é a cidade do meu Rei, meu Jesus, do seu trono reinará. Não haverá mais dores, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque o Cordeiro reinará. Não haverá mais dores, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque o Cordeiro reinará. Tudo passa, 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 porque o Cordeiro reinará. Que o Deus Todo-Poderoso seja contigo. Quem esteve com você neste programa foi a pastora Argele, da comunidade da Boa Vista. Eu desejo que este tempo de isolamento também faça você fazer muitas perguntas e que você encontre respostas para a sua vida em Deus, no Senhor, que Ele te renove, que Ele te prepare, que Ele te melhore para o que há de vir. Profiro a bênção sobre a tua vida com as palavras do Salmo, capítulo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Que assim te abençoe, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Me despeço deixando para vocês a canção Eu Te Busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero.